Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Sociedade Hoje. Então, meus amigos, este é mais um quadro do canal estreando agora, que é o Sociedade Hoje Breaking News, onde traremos notícias fresquinhas do mundo da política e das demais áreas que incidem direta ou indiretamente sobre a sociedade e sobre a opinião do senso comum. E nesse novo quadro, logo no podcast de estreia, a gente já chega metendo o pé na porta, já divulgando o áudio da declaração do senador Magno Malta acerca das declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando o assunto é a floresta amazônica. Quer saber o que o senador Magno Malta falou a respeito do presidente? Então se liga aí que eu já vou chamar a vinheta. Então, sem mais delongas, chama a vinheta, my friend! Então, meus amigos, o senador Magno Malta já está realizando forte campanha de oposição ao presidente e ele fez um discurso lá no plenário, né, onde ele colocou algumas questões relativas às declarações do presidente no que tange a floresta amazônica de forma bem contundente. Só para contextualizar, antes de eu colocar o pronunciamento do senador Magno Malta com relação à participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cúpula da Amazônia, é importante colocar primeiro a fala do Lula para contextualizar, né? E depois colocar a fala do Magno Malta. E depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou dar as minhas considerações finais, ok? Então se liga aí na fala do Lula. Crianças mais saudáveis, migrantes bem acolhidos, indígenas respeitados e jovens mais esperançosos. Uma Amazônia que desperta e toma consciência de si mesmo. Esse é o nosso sonho da Amazônia. Por isso, queridos companheiros e companheiras, eu espero que ao terminar esse encontro, a partir de amanhã, nós regressemos aos nossos países com a certeza de que ou nós cuidamos da Amazônia e do povo da Amazônia como ela precisa, ou nós estaremos sendo responsáveis de responsabilidade de cuidar de um dos maiores benefícios que Deus nos deu quando fez o mundo. É importante que as nossas Forças Armadas conversem sobre a Amazônia. É importante que a nossa Polícia Federal converse sobre a Amazônia. É possível que nas escolas se converse com a Amazônia. Eu acho que, inclusive, nós deveríamos colocar no currículo escolar das nossas crianças o significado do debate sobre a questão do clima, para que as crianças aprendam desde cedo a ajudar a corrigir seus pais, que muitas vezes não aprenderam. Queria terminar dizendo para os companheiros: eu estou convencido, companheiros presidentes, vice-presidentes e chanceler, estou convencido que a história da Amazônia ela será medida a partir de agora, antes e depois desse encontro. Porque todo mundo, em qualquer lugar que eu vou, só fala da Amazônia. E agora é a Amazônia que levanta sua voz para falar para o mundo, na expectativa de que na COP de 2028, nos Emirados Árabes, todos nós estejamos juntos para, quem sabe, fazer um pronunciamento em nome da Amazônia, em nome dos países que têm floresta, para que os países ricos, que já destruíram as suas, assumam a responsabilidade de financiar o nosso desenvolvimento para melhorar a vida do nosso povo. É esse compromisso e é com essa perspectiva que eu vejo esse encontro. Poderia dizer para vocês, nunca antes na história da Amazônia houve uma participação popular tão rica, tão diversa, tão mega diversa, que produziu um documento extraordinário que vai ser uma das novidades aqui. Vai ter o documento apresentado pelos presidentes, mas vai ter, para nos pressionar a trabalhar mais, um documento apresentado pela sociedade civil organizada de cada país. Boa sorte para todos nós e boa sorte para a nossa querida Amazônia e os povos que lá habitam. Agora com vocês a declaração do senador Magno Malta.
pelo sistema mundial, e agora sai esse presidente abilolado, bêbado, descondenado, por aí, dizendo que a Amazônia é de todo mundo. Precisamos só socializar a Amazônia. Não! A Amazônia é nossa! E nós temos o dever, presidente Irã, de proteger. Eu fui feliz porque cheguei, Vossa Excelência presidindo, e pude participar desse debate. Esse ativismo judicial tem que ter um fim, mas essa casa precisa se respeitar. Eu tenho dito ao presidente Pacheco, que há uns 15 dias atrás, na última semana, falou mais uma vez, sob provocação minha aqui na tribuna, de que constitucionalmente é essa casa. Se existem 3 poderes e para haver harmonia, é preciso que essa cumpra o seu papel, que muitas vezes a gente cobra do Supremo. Nós temos que cobrar do Senado. O Senado precisa ficar de pé. E o presidente do Senado precisa levantar a voz. Quando ele disse que está havendo interferência em poderes, uma interferência no Senado, ele mexeu com formigueiro. Agora eu vou dar minhas considerações finais, entende? Bom, o território da Amazônia, sim, ele pega uma parte daqueles países que estão ali, certo? Venezuela, Peru, Equador, deixa eu ver aqui, uma pequena parte do Equador, praticamente todo o Peru, vamos colocar aí uns 30, 35% aqui da Colômbia, um pedacinho da Venezuela e uma grande parte do território boliviano, entendeu? Então assim, mas é óbvio que a maior parte da Amazônia fica no Brasil, certo? A maior parte, vamos colocar aí 80% da Amazônia mais ou menos, pertence ao Brasil. Então a maior responsabilidade sobre o território amazônico é o Estado brasileiro, certo? Então a Amazônia não é tão nossa assim, né? Ela sim tem uma parte dela que abrange alguns países. Mas se for comparar o tanto que a Amazônia pega os outros países da América do Sul e tanto que ela cobre o território brasileiro, é incomparável, né? É incomparável. Mas é óbvio, né? Quando o Lula diz nossa, ele está colocando a Amazônia já como se a Amazônia já fosse o território que vai gerar a coalizão entre todos os países ali que ela abrange. Ou seja, ele quer aliança, ele quer apoio. Agora, quem é que vai entrar com a maior parte do dinheiro para poder realizar atividades agroeconômicas na Amazônia? Me fala. Quem tem maior responsabilidade sobre o território, certo? Até porque nós temos uma economia muito maior que os outros países, né? Todos juntos, vamos colocar aí. Todos os países que a Amazônia incidem fora do Brasil, se juntar a economia de todos esses países, não dá quase nada da economia brasileira, né? Não deve dar nem 40% da economia brasileira, nem 35% mais ou menos. Se for muito, 30%, 35%, 38% no máximo, estourando. Então, assim, a maior responsabilidade do território brasileiro, da Amazônia, é o Estado brasileiro, porque ela ocupa a maior parte dela, está dentro do território brasileiro. Essa é a minha primeira consideração. Mas é importante caracterizar que quando ele diz o nossa, é como se a Amazônia tivesse praticamente igualmente distribuída geograficamente entre todos os países que ela abrange. Não é bem assim. Se você for olhar o mapa mesmo geográfico onde a Amazônia, o território que ela abrange na América do Sul, o Brasil, como eu já falei, tem a maior parte. Isso é fato, é só pesquisar. Compreende? Então, assim, esse nosso é uma vantagem dele gerar uma coesão entre os estados, né? O estado do Equador, o estado do Peru, o estado da Bolívia, o estado da Colômbia e um pedacinho da Venezuela, né? Ali. Certo? Beleza. Então, dito isso, é óbvio que também, atrelado a esse nossa, no sentido de coalizão, de coesão entre esses países, ele está dizendo que vai ser dos estados, né?
do governo de todos os países. Ou seja, eles não vão abrir margem para iniciativa privada. Compreende? Então, dito isso, eu vou passar ao nós do senador Magno Malta. Quando o senador Magno Malta diz nós, ele está dizendo que o Estado brasileiro, né? Ele não está dizendo que é a iniciativa privada que pode, existente no Brasil com mão de obra qualificada, que vai gerar qualquer tipo de atividade agroindustrial na Amazônia, certo? Ele quer, se eu conheço bem, né, essa dicotomia entre esquerda e direita no Brasil, ele vai deixar também na mão do Estado. Para ele, na mente dele também, é óbvio, sim, me parece óbvio que ele também está se referindo ao Estado e não à iniciativa privada. Mas entre o nós do Magno Malta e o nossa do Lula, eu acho que o nós do Magno Malta tem mais abertura para abrir uma negociação com a iniciativa privada do que o Lula. Mas é óbvio que, de qualquer forma, vai ter incidência estatal. E é aí que é o meu ponto. Vocês já vão entender. Olha só. Esse encontro aí é um encontro que gastou dinheiro público, certo? Eu vou dizer a real sobre isso aí. A real é o seguinte: o que muitas vezes a gente não consegue perceber é o que está acontecendo. O cara gastou dinheiro público, né? Ele, a equipe dele, todas as pessoas que foram lá. Agora eu só vou deixar vou levantar um ponto. Quem disse que o MST, esse grupo de terroristas, representa o povo brasileiro em qualquer assunto sobre território nacional? Nenhum, porque eles não respeitam a propriedade privada. Então o pessoal do MST, eles não têm moral nenhuma, eles não têm nem conhecimento do que eles vão abrir a boca lá para falar da Amazônia, eles não têm. Não tem preparo nenhum para estar lá falando, ele está lá gastando dinheiro público, não tem autoridade nem moral e nem capacidade técnica para poder mexer na Amazônia de forma sustentável. O MST não tem. O MST invade terra e expropria propriedade privada. É isso que eles fazem, é isso que eles sabem fazer. É um grupo terrorista, é criminoso, é isso que eles são. Pronto, final. Isso aí é mais do que... Isso aí todo mundo já sabe. Agora, o que eu vou questionar um ponto aqui é o seguinte. Esse negócio aí que o Lula tá querendo, o que é que ele falou que ficou nas entrelinhas ali, que na verdade não foi ele que emitiu aquele pensamento, aquele ali alguém redigiu aquele pensamento para ele, né, e ele foi apenas ler o papel ali, porque ele não tem capacidade cognitiva e nem capacidade realmente intelectual para poder pensar o assunto da Amazônia, que é um assunto bem delicado e bem complexo, tá? Entendeu? Então, o Lula ele não tem conhecimento técnico para lidar com a Amazônia também. Então aqui dali ele só leu um papel pronto que entregaram na mão dele ali, com um discurso populista e socialista. Porque pelo que ele deixou ali subentendido ali, é o seguinte: ele não vai deixar nenhuma forma de iniciativa privada tentar desenvolver nenhum tipo de atividade ali naquela Amazônia. Ele quer que fique na mão do governo. Mas o que é importante salientar? Todas as fontes de riqueza, seja elas quais forem que o governo pôs à mão, o governo roubou, saqueou, destruiu ou no mínimo desviou o propósito. O exemplo de desvio de propósito, BNDES. O BNDES ele foi criado para o desenvolvimento da indústria nacional, dos pequenos e médios empreendedores brasileiros. Mas quem consegue empréstimo do BNDES? É a classe mais rica. O BNDES favorece a classe mais rica. Quando eles vão emprestar dinheiro, eles vão emprestar dinheiro para a classe mais rica que está associada ao governo, os amiguinhos do governo. Entende? Isso é fato. O que o governo do PT fez quando pôs a mão na Petrobras no último mandato do Lula? Saqueou a Petrobras na casa dos bilhões. Foram mais de 70 bilhões que ele saqueou da Petrobras. Agora tendo em vista esse histórico do partido deles, do PT, de saquear tudo que é riqueza nacional, você acha que eles vão fazer o que com a Amazônia? E pior, a Amazônia é um recurso natural com uma diversidade enorme. Tem coisas na Amazônia que só existem na Amazônia. Eu não duvido nada que esse povo eles vão tentar realizar um tipo de desenvolvimento econômico na Amazônia que vai resultar em absolutamente lucro para ninguém,
certo? E sim desvio de dinheiro público, superfaturamento de obra e todo o tipo de corrupção que o PT está acostumado a envolver. Para você ver, o que o PT tem feito agora, assim que ele assumiu o poder? Só colocando a mão em tudo quanto é fonte de riqueza do Brasil. E ele já não está perdendo tempo, já foi lá, já vai meter a mão na Amazônia também. Certo? Sob a desculpa que os países da América do Sul têm que cuidar da Amazônia. Certo? Eu vou dizer para você, não tem nenhum governo na América do Sul hoje que tem capacidade técnica, certo? E preparo profissional adequado para lidar com o solo da Amazônia, para desenvolver ele da maneira como o governo está pintando. Porque da maneira como o governo pinta é o seguinte: a iniciativa privada não tem condição de realizar nenhum projeto econômico de rendimento sustentável na Amazônia, quem tem é o governo. E eu discordo veementemente dessa posição deles. Vocês só esperem o próximo capítulo disso aí. Vamos ver onde é que isso aí vai dar. Eu já estou prevendo que isso aí vai ser um gasto de dinheiro público para tentar fomentar as atividades na Amazônia. Não vai dar em fomento da atividade porcaria nenhuma, não vai gerar riqueza para o povo da Amazônia porcaria nenhuma. Isso aí é uma política para inglês ver, tá entendendo? Porque o PT não tem interesse em fomentar o desenvolvimento econômico da classe média. E isso aí já está nos planos deles. Eles estão sufocando a classe média. Desde quando eles tomaram o poder, nos primeiros mandatos do Lula, eles estão que sufocam a classe média através dos impostos. Eles não querem o crescimento da classe média, eles querem achatar a classe média. Então, não vai ter desenvolvimento sustentável na Amazônia. Certo? Isso aí é mais uma política pública para inglês ver, para todo mundo achar que ele é um presidente competente. Na verdade, ele não é. Eles são corruptos, eles são ladrões. Eles vão pôr a mão na Amazônia, eles vão arrebentar com a Amazônia. Certo? É isso que vai acontecer. Vocês esperam só isso. Espera só. Depois vocês vão voltar aqui no meu canal e falar, bem que você tinha razão. Espera só para vocês verem. Tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigado e tchau, tchau.